Vamos iniciar a aula de hoje com o segundo episódio da série especial de Natal. Nós vamos fazer juntinhas um porta-panetone, uma peça super charmosa que depois pode se transformar num porta-pães, muito útil para decorar, para vender e para presentear. Como sugestão de material principal, nós vamos trabalhar com barrado. Dessa forma, a gente tem a oportunidade de criar um porta-panetone diferente do outro, porque cada barrado é uma estampa diferente, deixando a nossa peça ainda mais única e especial. Para compor com esse barrado, eu tenho o próprio composê dele. Esses tecidos são pano para manga. E eu vou precisar de mais uma estampa para usar na parte interna. Escolhi esse linho listrado. Vamos precisar também de cordão e manta R2. Baixa e imprime o molde e vai fazer a marcação dele uma vez no interno, marcação e corte, deixando na mesma medida, e uma vez no principal. No principal a gente não corta, só faz a marcação. Posiciona sobre a manta e aí a gente vai fazer algumas costuras para prender o principal com a manta. Observem que aqui eu não preciso fazer a marcação. Eu tô trabalhando com material que já me favorece, listrado. Então eu vou fazer algumas costuras aqui só para prender o meu principal com a manta. Depois de ter feito essas costuras, eu vou contornar a volta toda para dentro da marcação que eu fiz e aí sim, na sequência, eu refilo. Vai ficar exatamente assim. Agora nós vamos montar o corpo da peça. Aqui eu já tenho um lado pronto e a gente vai repetir a mesma sequência para montar esse daqui. Então eu dividi o meu barrado ao meio e vou acrescentar dos dois lados a mesma medida para compor o comprimento total. Todas as medidas estão na lista de materiais, no plano de corte. Aqui, no lado interno do barrado, eu vou fazer a margem de costura, que é 1 centímetro. Então, eu marco dos dois lados. Volto aqui para o lado direito, posiciono o meu material que eu escolhi para compor e chegar na medida indicada, e vou fazer a costura com as duas partes alinhadas, um arremate no início e outro no final. Feito as costuras, agora a gente posiciona sobre a manta, vai para a máquina e faz algumas costuras para unir esse material com a manta. Aqui, como sugestão, tá? Eu não passo nenhuma costura onde tá a estampa. Eu passo só nas laterais. Eu vou virar desse lado, assim vocês conseguem ter uma ideia melhor da forma como eu fiz a costura. Aqui, olha, vou voltar aqui. Passei onde tá a união entre as duas partes, depois desci alinhando com a própria estampa, né, com a listra, tanto desse lado quanto do outro. E vim aqui, olha, como se fosse um porta-retrato. Contornei aqui e depois, por último, fiz uma costura de segurança na volta toda para poder refilar. Eu vou fazer isso novamente com essa parte aqui. Aqui uma dica preciosa para ter aquele acabamento maravilhoso. Sempre a costura no mesmo sentido. Vocês viram que eu fiz primeiro desse lado, de cima para baixo, depois eu vim aqui de cima para baixo. E vou continuar fazendo algumas costuras para unir essa parte aqui com a estrutura também. E essa costura é muito aleatória, tá? Eu vou seguir o padrão de costura reta porque a estampa me favorece. Então eu vou pegar aqui uma linha, faço a costura. Se fosse um outro tecido que não fosse xadrez, listrado, poderia ser até um quilt livre aqui, fazer um arabesco, que ia ficar lindo de viver. Vou repetir desse outro lado a mesma coisa. Já tenho as laterais feitas, agora eu preciso fazer alguma costura aqui. Como eu disse, não vou fazer onde tá a estampa principal.
Então eu vou iniciar aqui, olha, um pouco para dentro, respeitando o xadrez e seguir a própria estampa como guia, tá? Para não ficar uma costurinha torta. Então eu dou um pontinho de arremate no início, outro no final e tá tudo certo. Vou repetir desse outro lado a mesma coisa, ó. Faço um arremate aqui, sigo a linha e finalizo aqui. Agora vou contornar a peça toda para na sequência refilar o excesso da manta. Corpo da peça finalizado, agora a gente vai unir um ao outro. Do lado interno de uma das partes, a gente faz a margem de costura que é 1 centímetro. Então, vem aqui, faz a marcação e posiciona as duas partes, uma sobre a outra. Um arremate no início e outro no final. Feita a costura, agora a gente já vai unir com a base. A base eu tenho o pique da metade, me indicando certinho, então posiciona dessa forma, faz o pique de um lado e faz do outro também. Aqui eu não preciso fazer pique porque eu tenho a costura das laterais me indicando onde é a metade. E eu vou abrir essa costura colocando excesso de material, um para cada lado, para unir aqui, ó, posicionar alinhado com o pique da metade. Posiciona a presilha desse lado, do outro também, e aí distribui toda a volta. Não sobra e não falta. Agora nós vamos para a máquina e vai passar uma costura na volta toda. Aqui uma dica para quem está iniciando agora na costura, muito importante. A costura circular sempre é feita com calma e tranquilidade. E se você não tiver tanta segurança, vai ponto por ponto. Não precisa ter pressa, tá? Vem aqui, encaixa, seja na máquina industrial ou doméstica. Encaixou, vai tirando uma presilha por vez, quando estiver se aproximando dessa presilha, tá? Sempre deixa tudo fixado, tudo no lugar certinho. Inicia e vai contornando. Já temos a parte externa finalizada e eu quero que vocês observem aqui, prestem atenção no alinhamento, simetria da estampa, quando a gente faz o corte certo, corte alinhado, corte seguindo a estampa, não tem como dar errado na hora de fazer a costura de união, mesmo sendo um xadrez, a gente tem a sequência da estampa. Então, feito o corte e a costura, a gente mantém o mesmo padrão. Aqui já tá finalizado, a gente vai repetir a montagem com o interno exatamente como a gente fez com o principal. A única diferença é que o corte do corpo da peça do interno é um corte único, tá? É uma medida inteira. Então, a gente faz o corte seguindo as medidas que estão para vocês, faz a marcação da margem de costura, que é 1 centímetro. Aqui nós vamos iniciar e finalizar com um arremate. Feito essa costura, vem aqui, faz o pique desse outro lado para a gente poder alinhar com a nossa base do interno. E aí faz o posicionamento igual a gente fez com o principal, tá? Primeiro posicionando pique com pique, depois distribui toda a volta, coloca as presilhas e passa a costura. Já temos o nosso interno montado também. Agora eu vou reservar um pouquinho e a gente vai montar a parte de cima que vai fazer o fechamento do nosso porta-panetone. Aqui nós vamos fazer 2 cortes no principal e 2 cortes no interno, seguindo as medidas do plano de corte.
vai posicionar direito com direito e passar uma costura, com um arremate no início e outro no final. Feito a costura, nós vamos abrir dessa forma e deitar esse excesso de material para o lado do listrado, que vai ficar no interno da peça. Então, deita aqui, vira para cá e rebate com uma costura bem na beiradinha. Mais uma vez, olha, deixa o excesso de material voltado para o lado interno. Agora chegou o momento de unir as duas partes. Antes disso, escolhe uma das duas para fazer a margem de costura, que é 1 centímetro. Das laterais para dentro, 1 centímetro no comprimento total aqui, tá bom? Somente onde tá o material principal, a gente vai fazer uma marcação onde não vai ser costurado, tá? Que a gente vai fazer a nossa canaleta. Nós vamos fazer a marcação agora a partir da costura. Eu vou chegar aqui pertinho para que não fique nenhuma dúvida. Então, a partir dessa costura aqui, nós vamos medir 2,5 centímetros, fazer a primeira marcação. E depois mais 1,5 centímetro e fazer a segunda marcação. A mesma coisa do outro lado, tá? Para que a gente possa deixar esse 1,5 centímetro sem costura. Vamos alinhar, posicionar o alfinete para poder fazer o fechamento e lembrando de deixar essa parte sem costurar. Feita a costura, a gente vem aqui para a bancada, abre assentando com o ferro, um para cada lado, tanto desse lado quanto do outro, e eu vou passar uma costura na lateral para prender esse excesso de material e depois na hora de passar o cordão ele não vir para fora, tá? Aqui eu tenho a minha abertura, tanto desse lado quanto do outro, então só vou passar a costurinha aqui agora. Feita essa costura, coloca o interno para dentro, assenta com ferro e aí a gente vai voltar para a máquina para passar uma costura na volta inteira, na parte de baixo, para unir as duas partes, tá? Principal com o interno. E aqui, onde a gente deixou a abertura, já tá sinalizado onde vai ser a nossa canaleta. Então, observem que aqui eu tenho a minha abertura e fica fácil para eu seguir o mesmo padrão porque ficou alinhado. Então, eu vou iniciar a minha costura aqui, olha, nessa marcação e vou contornar a volta toda até chegar aqui novamente. Depois eu vou vir aqui na parte de baixo, vou pegar essa outra linha aqui, vou fazer a costura na volta toda até chegar aqui novamente. Dessa forma, eu tenho a minha canaleta feita de forma simples e descomplicada. Bora para a máquina? Já temos essa parte finalizada com a canaleta criada. Olha só que coisa mais linda. Agora a gente vai fazer o posicionamento com o corpo da peça. O nosso guia é a metade, tá? Então eu venho aqui, eu vou posicionar a costura da metade com a costura da metade. Direito com direito, excesso de material um para cada lado. Vou lá do outro lado e faço a mesma coisa. Trago pra cá essa parte.
Alinho metade com metade. Posiciono aqui, olha, excesso de material, um para cada lado. E agora eu distribuo todo o restante. Presilha posicionada. Agora a gente vai para a máquina e passa uma costura de segurança na volta toda. Já temos a costura de segurança na volta toda. Vamos fazer uma marcação aqui, bem na metade do corpo da peça. Então, une aqui primeiro, costura com costura, olha. Costura com costura, puxa um dos lados, tá? Faz um pique. Desse pique, a gente vai medir 5 centímetros para cada lado, tá? E faz a marquinha. Eu vou voltar para a máquina e vou fazer uma costura com um pé de máquina dentro dessa marcação, com um arremate no início e outro no final. Vai ficar assim. Costura feita. Agora a gente vai posicionar o principal dentro do interno. Então, vem com o interno, encontra a metade do outro lado para a gente fazer esse posicionamento alinhado. Então, esse lado eu já tenho a minha costura, só puxo e faço o pique do outro. E agora a gente vai fazer o posicionamento. Nós vamos alinhar metade com metade aqui dentro. Então, vem do jeito que tá, dessa forma, veste o interno, vem aqui alinhando o pique, aqui a costura de união com o pique da metade, coloca a presilha, a mesma coisa do outro lado. Aqui eu abro a costura e faço o alinhamento aqui. E agora eu distribuo toda a volta. Agora nós vamos para a máquina e a nossa costura vai iniciar e finalizar exatamente nesse ponto. Então eu vou começar agora onde eu parei aqui, com um arremate no início, vou contornar a volta toda e finalizar aqui, nessa marcação com outro arremate. Costura feita. Agora nós vamos desvirar a peça por essa abertura aqui. Eu vou aproveitar, eu vou fazer a dobrinha aqui, deixar tudo alinhado e fazer o fechamento com pontinhos invisíveis. Feito o fechamento com os pontinhos invisíveis, agora a gente vai para a máquina e vai passar uma costura de pesponto na volta toda. Aqui é importante que a gente mantenha, a gente vai sentir, tá? Agora vai sentir esse material, que ele fique pro lado de baixo, tá? Do corpinho da peça. Então, deixa aqui tanto o interno quanto o principal bem alinhado. A gente vai passar a costura aqui sobre o material, onde tá a manta, para poder fazer esse acabamento, tá bom? Bora pra máquina fazer essa costura de pesponto na volta toda. E o nosso porta-panetone tá quase finalizado. Olha só a riqueza que tá ficando. Agora a gente vai passar o cordão pela abertura que ficou um de cada lado. Então a gente vai primeiro colocar um desse lado, contornando o porta-panetone todo, depois o outro do outro lado e fazendo a mesma coisa. Aqui a gente pode até mudar o cordão, tá? Eu escolhi esse porque, como é o tema de Natal, ele fica muito bonito, esse cordão. Cordão de juta, né?
mas pode ser qualquer outro que você tenha aí no seu ateliê que combine, né, com a composição que você escolheu. Aqui a gente vai ter também duas opções de finalização para esse cordão. A gente pode fazer mais um detalhe para deixar a nossa peça ainda mais charmosa e especial, ou finalizar com um nozinho aqui e pronto, tá? Que só esse cordão já fica assim divino, mas eu vou mostrar um outro detalhe para enriquecer ainda mais a nossa peça. Aqui a gente já teria uma finalização pronta para a peça, deixando dessa forma. Mas a gente quer ainda mais especial. Então, vai fazer um corte do material principal e uma vez do interno. Aqui eu vou fazer um círculo, eu usei, só para que vocês possam ver, eu usei o cone de linha, tá? Fiz o posicionamento aqui e a marcação 2 vezes. Agora eu vou para a máquina e vou passar uma costura sobre a marcação. E depois eu vou fazer o corte com a tesoura de picotar. Vai ficar assim. Pelo lado do tecido interno, a gente faz um pequeno corte para poder desvirar. Vai ficar exatamente assim. E agora nós vamos pegar onde tá o cortinho, vem aqui com o nosso fechinho, coloca aqui centralizado dessa forma. Como eu já dei um nozinho aqui e eu quero que ele faça parte do acabamento, vou deixar para fora desse círculo. Venho aqui, dobro uma vez, dobro mais uma vez aqui e passo uma costura. Deixo sempre esse fechinho alinhado no centro desse círculo. Faço a costura e depois eu vou trazer ele para cá para formar o meu acabamento. Costura feita. Agora a gente vai trazer para cá para formar uma florzinha de acabamento pro nosso porta-panetone. Aí é só vir aqui e colocar o nosso panetone de 400 até 1 quilo para essa medida. Faz o fechamento e a gente já tem uma peça linda de viver para decorar, para presentear e para vender. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do nosso segundo episódio de Natal. Eu vou amar saber. Um beijo enorme para todo mundo, fica com Deus e até a próxima aula!